Olá, graça e paz, Jardim. Nós vamos para mais um devocional, devocional nosso que é baseado no devocional Pão Diário. E o devocional de hoje, dia 25 de maio, ele tem por título Mudar para ponto neutro, né? E está baseado na leitura do primeiro livro de Reis, primeiro livro dos Reis, né? Capítulo 19, versículos 9 a 12 e 15 a 18. Então, vamos aqui ler o texto, né? O texto que se encontra na Escritura Sagrada, que diz assim, né? Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas, né? Rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. E o Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como um profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz soprar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Esse é o texto, né, de hoje. Como eu disse, né, o devocional de hoje ele tem por título Mudando para o ponto neutro. Lógico que aqui a analogia que ele está utilizando é a analogia, né, ligada, associada a um carro. É um carro, né, que tem um ponto neutro, né? O carro tem um ponto neutro e enquanto o carro está em ponto neutro, você pode, né, com ele ligado, acelerar quantas vezes você quiser, que o carro ele só vai girar o ponteiro, né, das rotações por minuto. Fazer barulho, ele não vai sair do lugar. Mas por que é que ele usa essa analogia, né? Porque ele traz, né, a ideia, né, de que de um camarada que foi para um lava-jato, né, automático, daqueles, né, que a gente costuma ver muito em filmes, né, principalmente filmes norte-americanos, quando acaba entrando no lava-jato e tem, né, aquelas rodas, né, com as esponjas, né, girando de um lado do outro em cima, né. Então o carro vai numa pista automatizada ali passando, né, e ela vai girando, né, em cima também, né, e lavando o carro. Mas qual é a questão? Ele fala de um camarada, né, que colocou o carro na pista automatizada, mas esse camarada, ele, ao que tudo indica, ele não colocou o carro, né, no ponto neutro. Então ele passou pelo lava-jato, né,
botou na pista automatizada, mas ele passou pelo Lava Jato e ele não ficou parado ali. Não ficou parado ali esperando o processo. Ou seja, ele passou por aquele processo de forma acelerada. Mas aí, o que é que o texto traz? Ele compara aí com o texto, né, falando aí da história do profeta Elias. A gente sabe, né, da história do profeta Elias, que ele, em um determinado momento da sua vida, ele entrou em um desafio, né, com os profetas de Baal, e após aquele desafio, ele não somente consegue provar, né, que o Deus de Elias, né, o Deus dele que era o Deus verdadeiro, mas ele passa aqueles profetas de Baal, né, ao fio da espada. E eram o que? 400 profetas, né? Eram 400 profetas de Baal, né? E nesse sentido, o que é que a gente tem? O Baal, ele é a primeira e a principal entidade em uma lista de 72 entidades, né? Então, ele era um deus, né? Que era adorado, né? Por, era adorado, né? Por determinados povos, né? Então, ele era considerado ali, o Baal, ele era o filho, né, de Dagon, né, que era o deus das sementeiras, né? E eles consideravam, na verdade, o Baal era uma divindade que era muito cultuada na região da Fenícia, né? E também em alguns outros povos, né, do Oriente, como em algumas cidades, né, da região próxima ali, elas cultuavam essa divindade, né? E ele era esse Deus, né, o Deus das sementeiras, né, que pela tradição daqueles povos, ele renascia várias vezes, né, na primavera depois de morrer no outono. Na realidade, né, a cada outono ele morria e renascia na primavera, representando aí um ciclo, né, de fertilidade. E nesse sentido, esses povos, né, eles ofereciam, né, os primeiros frutos, né, a Baal. Mas a questão é que a, essa divindade, né, era no caso considerada aí uma divindade pagã, certo? Então muitos, né, dos hebreus, né, que entraram em contato com esses povos, né, eles terminavam às vezes sendo seduzidos, né, nesse processo de adoração a Baal. Mas o que é que a gente vê? A gente vê que o profeta Elias, né, depois de um grande desafio, né, o desafio ele consistia, né, vocês devem lembrar dessa passagem, o desafio consistia em eles faziam uma fogueira, né, e cavavam ao redor da fogueira e colocavam água, né, e nesse sentido, né, na realidade eles faziam a fogueira e Elias disse: a gente vai fazer as orações aqui, eu faço a oração meu Deus e vocês fazem a oração ao Deus de vocês. Aquele que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Aí os profetas vão lá, fazem, né, as orações, as danças, tudo e nada. Aí Elias ele dizem meus alunos, né? Ele ainda gostava do deboche, né? Brincadeiras à parte, por quê? Porque o que é que ele faz? Ele manda cavar ao redor, um fosso, né, ao redor da fogueira, da pilha, né, de madeira, manda botar água, manda jogar água em cima, né, da pilha de madeira e faz a oração. E nisso, quando ele termina de orar a Deus, né, desce um fogo ali que consome não somente a madeira, mas toda a água que estava ali, ela evapora. E com isso, né, ele mostra, né, que ele servia a um Deus verdadeiro, né, que respondia inclusive também com fogo, né? E depois disso ele passa os 400 profetas de Baal ao fio da espada. Só que o que é que acontece? Quando ele faz isso, pois ele recebe
uma ameaça, né, da Jezabel, e ele termina fugindo, né? Vai para uma região mais distante, vai para dentro de uma caverna. Há quem diga, por exemplo, que Elias ele teve ali tipo um princípio, né, de depressão, mas aí depois de muita coisa, né, é, ele passa por esse momento aí, né, onde ele recebe aí a voz de Deus. Mas o que é que a gente observa aí? A gente observa, né? é, então, a gente observa que ele passou por um momento muito pesado, né? Onde ele passa ali os 400 profetas ao fio da espada, e o devocional traz a ideia de que Elias ele precisava de um descanso, né? E a, nesse sentido ele termina se distanciando, né? E ali ele vê também um outro sobrenatural, né, de Deus. A gente observa, né, no texto, né? Observa como a gente viu no texto, né? Que Deus pede para que ele fique em um monte, né? Na presença de Deus, dizendo que ele ia passar, né? Aí vem um vento forte, né? Vem um terremoto, né? Vem um fogo, e no final de tudo, vejam, um vento fortíssimo que dividiu a coluna em duas, um terremoto, um fogo bem forte, mas depois vem uma brisa, certo? Então, em outras palavras, o que é que o texto está querendo dizer? Que depois de movimentos muito pesados, né, tudo que a gente precisa é de algo leve. Então, depois de um momento bem pesado, Elias precisava de um momento de descanso. E esse momento de descanso, né, ele vem, e o autor do devocional faz uma analogia com uma brisa suave. Então, o que é que esse texto traz de lição para a gente? O que é que o devocional traz de lição para a gente? Que muitas vezes a gente está empenhado, né, empenhada em determinadas atividades que são bem desgastantes, mas a gente não reserva um momento para um descanso, para desacelerar, ou para, como ele começa com a analogia do carro, para colocar a nossa caixa de marcha, né, em ponto neutro, em ponto morto. Fira aí a questão do ponto neutro, né, porque deixar ele ali, nem ir para frente, nem para trás, nem para um lado, nem para o outro, nem acelerar, nem frear, ficar parada, né, descansando ali. Então, para que a gente possa ter as nossas forças renovadas, né? Então a gente observa que tem pessoas que são incansáveis, né? No trabalho, na igreja, né? Na obra de Deus, mas essas pessoas elas merecem também um descanso. Então, por mais ocupado, né? Por mais empenhado que você possa ser na obra, né, de Deus, mas todo mundo merece um descanso, né? Todos e todas merecem um descanso. Então, o que é que o texto traz aqui como reflexão? Você costuma, né, costuma reduzir o seu ritmo de atividades para passar um tempo com Deus? Então, a reflexão que traz é: mesmo em meio às nossas atividades, né, a gente necessita de um momento de descanso. E nesse momento de descanso é um momento onde a gente vai estar também, né, mais próximo, né, um momento para a gente estar também mais próximo, mais próxima de Deus. Só a gente e Deus conversando com Ele, perguntando a Deus sobre coisas que a gente precisa de resposta, pedindo a Deus que renove as nossas forças, né, que nos ajude para que a gente possa, né, até mesmo, né, revigorar as nossas energias para servir
não somente no nosso trabalho, né, cotidiano, né, secular, mas também no próprio trabalho, né, na igreja, né, no trabalho na a obra do Senhor, né, com mais energia. Então, lembre-se, né, meu irmão, minha irmã, que por mais dedicado ou dedicada que você possa ser às atividades que você realiza, por mais complexas que sejam elas, mas reserve um momento, né, um momento de descanso para que você possa entrar só você na presença de Deus, né, e apresentar as suas inquietações, apresentar as suas dúvidas, apresentar as suas lamentações, né, agradecer pelo que Ele tem feito e pedir a Ele que renove as suas forças. Amém? Então essa é a mensagem de hoje, e que Deus ele nos abençoe e Ele renove as nossas forças, né? Para que a gente possa desempenhar as nossas atividades, sejam elas no mundo secular, sejam elas, né, no mundo, né, é, é, digamos, né, na obra, né, dentro da igreja. Mas antes de terminar, me lembrei de uma coisa que eu não podia deixar de passar, mas é a situação, né? Quando a gente está envolvido em muitas atividades que são pesadas ou estressantes, né? A única coisa que a gente quer, às vezes, é um momento de descanso. Então, imagine você passou o dia todo no seu trabalho. Você está lá, no trabalho cansativo, tudo. No meu caso, eu digo, né? É aquele dia onde eu pego 5 turmas de sexto ano, aí os gurizinhos, né? Meus alunos, alunas, né? Tudo agoniado, correndo para um lado para o outro, não sei o que. Professor, não sei o que. Que quando termina o turno eu faço, ah, que bom que terminou. Aí eu chego em casa, aí quando eu chego em casa tudo que eu quero é tomar um banho, né? Descansar. Aí imagine, quando chego em casa, aí encontro um bocado de problema. Eu não vou conseguir relaxar. Aí imagine você, né, que passa por uma situação parecida, aí chega em casa e de repente, né, o seu cônjuge, certo, não entende, por exemplo, que você necessita daquele momento de descanso, aí toma a descarregar problema. Ou a sua cônjuge, né, também, né, a mesma coisa. Ou o seu pai, a sua mãe, quem quer que seja, certo? Mas a gente precisa também entender, certo? Estou falando isso por quê? Porque do jeito que a gente precisa de um momento de descanso, a gente é comum chegar, quando meu pai trabalhava, ele chegava em casa e às vezes ele entrava em casa, aí antes dele fazer qualquer coisa ele pegava o controle remoto, sentava no sofá, aí ligava a televisão e ficava passando os canais. Tá vendo o que aí, pai? Não, nada não, tô vendo o que é que tá passando os canais aí. Mas pai, vai tomar teu banho, relaxa, depois tu senta e assiste tu quer. Não, não, não. Aí era o momento, né, que ele ligava a televisão e ficava zapeando, né, como a gente diz, no controle, para desligar a mente dos aperreios do trabalho, né, e se ligar naquilo que ele tinha que fazer em casa. Então, que a gente possa, né, reservar um momento para a gente ficar zapeando, né, a nossa mente por outras coisas, e que a gente possa, nessa analogia do controle remoto, a gente possa estar zapeando ali, mas que a gente ligue ali no canal celestial para entrar em contato com Deus, né, e fazer tudo aquilo que eu já disse, né, que a gente pode fazer. Conversar com Deus, porque Ele é o nosso Pai e Ele é capaz, né, de refrigerar aí a nossa alma, né, aquietar os nossos corações e nos dar o descanso que a gente precisa para que em um outro momento a gente possa dar continuidade, né, não somente aos nossos trabalhos cotidianos, mas às nossas atividades, né, na igreja. Amém? Então vamos orar.
Justo eterno Deus, nós te agradecemos por esse momento, agradecemos por tudo, Pai. E nós queremos te pedir, Senhor, que tu estejas a nos ajudar a termos, Senhor, momentos de descanso para que a gente possa, Senhor, sentir, Senhor, em nossos rostos a brisa, Senhor, a brisa do sopro do Teu Espírito Santo, Senhor. Teu Espírito Santo, que Ele se constitui, Senhor, como um grande consolador, como aquele, Senhor, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, que nos alerta quando estamos, Senhor, desviando os nossos caminhos. Então, Senhor, que o vento, a brisa, o refrigério do Teu Espírito, eles possam, Senhor, ser não somente sentidos por nós, mas que ele possa, Senhor, nos ajudar, Senhor, a recuperar as nossas energias em meio às muitas atividades que nós fazemos, Senhor, seja em nossa vida secular, seja em nossa vida na nossa comunidade de fé. Senhor, aproveitando esse momento, nós queremos te agradecer também, Senhor, porque tu enviaste o teu Espírito Santo. Como tu, Senhor, no culto passado nós falamos sobre a tua ascensão, e no relato, Senhor, bíblico da tua ascensão, tu falavas, Senhor, que iria mandar o Consolador. E no próximo domingo, Senhor, nós estaremos comemorando exatamente a vinda do teu Espírito Santo, domingo de Pentecostes. Então, desde já, Senhor, nós te agradecemos por isso e pedimos, Senhor, que tu estejas a ajudar a nossa província, as nossas dioceses, ajudar o nosso bispo primário, bispos diocesanos, auxiliares, mas de uma forma especial, Senhor, que tu estejas a ajudar a nossa comunidade do Jardim das Oliveiras e de uma forma mais especial ainda na figura dos nossos reverendos e reverendas. Mas fica conosco, Senhor, e é assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs, é isso e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.